Pastor Alisson? Quem é Pastor Alisson? Eu nunca ouvi falar nesse nome. Não, Pastor Alisson não faz parte desses pastores da mídia, do YouTube, do Instagram, do Facebook, do TikTok. Não, o nome dele não está no hall da fama desses pastores famosos, profetas, apóstolos, que estão aí fazendo sucesso com milhares de visualizações. Pastor Alisson é anônimo, mas não diante do Pai. Diante do Pai, do Todo-Poderoso, ele é conhecido. E aqueles privilegiados, que aí, óbvio que eu não sei quantos, que já tiveram a alegria, o privilégio de escutá-lo, de assistir às suas pregações. Eu sou um desses privilegiados, não sei quantos até agora. Deus o sabe. Além do mais, esses famosíssimos aí, não é? Do YouTube, das mídias, das redes sociais. Me deixem desabafar, me deixem ser sincero. Não estão muito preocupados com o livro santo, com o evangelho puro. Não, hoje esses nomes aí estão preocupados com o quê? Com o que mesmo? Politicagem. Muito raro. Esses famosos, preocupados com o nome de Jesus, preocupados em ganhar alma, estão preocupados com os seus mitos lá de Brasília, não é não? Estão preocupados em falar dos políticos de estimação. Pastor Alisson é diferente. Convidado da nossa pequena igreja, Igreja Batista Regular do Calvário, 10 anos, há cerca de um mês aproximadamente atrás. E ele veio na conferência de aniversário, pregou sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. 3 pregações, 3 comidas do alto, 3 palavras que encheram os nossos corações, daqueles que estiveram presentes. 3 momentos inesquecíveis. Eu queria que fosse uma semana. Homem maravilhoso, afável, meigo, simples, educado. Não tinha pressa quando terminava as suas pregações e nós nos aproximávamos dele, como eu fiz. Ele não tinha pressa de se livrar da gente, de ir embora, não, ir lá para o estacionamento. Não. Ele dava ouvidos, ele estava à disposição de quem queria conversar com ele. A primeira impressão, querido pastor, amado homem de Deus, pastor Alisson, a impressão que o Senhor deixou para mim e para a igreja foi essa, a melhor possível. 3 pregações sem nenhuma insinuação sobre politicagem. Eu insisto nesse assunto, porque é muito comum, é muito difícil hoje um pastor, um pregador, perder a oportunidade de ir com o microfone na mão, pregando para dezenas, centenas de pessoas, não importam. Insinuar um pouquinho qual o seu lado político e fazer apologia. Coisa feia, coisa nojenta, não é não? Púlpito é lugar da palavra de Deus.
Assim, é longa a pregação dele, 1 hora, eu ouviria 2 horas. Eu ficaria quietinho ali, me alimentando gostosamente, se fossem 2 horas. Cuidado, cuidado, quando é homem de Deus, é Deus que está falando por meio dele. Não considere essa pregação longa demais. Basta dessa coisa feia. Ah, está pregando muito, está falando muito. Cuidado com isso. Às vezes gastamos 1, 2 horas ouvindo besteiras. E quando é um homem de Deus, nós dizemos que é muita coisa, não vou escutar. Já estou encerrando, mas eu quero compartilhar com vocês apenas um versículo. Mas Jesus disse: mais bem-aventurados, mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam e a praticam. Lucas 11, 28. O Senhor, Pastor Alisson, nos trouxe esse alimento tão necessário. Foi muito bom. Agradeço muito ao meu querido e amado pastor Pedro Gomes Neto por ter convidado o senhor. Ele sabia o que estava fazendo. Mas eu não. Eu fico desconfiado, não conheço. Eita, vai sair algum nome lá, algum elogio a algum político, ao senhor Malafaia. Misericórdia, não. Não. Pastor Alisson não faria isso. Você se colocou à disposição dele, do seu Espírito, do Espírito Santo. E o Espírito Santo o usou como vaso precioso dele. Continue, Pastor Alisson, continue alimentando as pessoas às quais o Senhor tem oportunidade de alimentá-las com essa palavra maravilhosa, porque essa palavra é vida, nos dá vida. E as pessoas estão morrendo. Continue preocupado, Pastor Alisson, em trazer um bom alimento para as ovelhas. Naquele dia, o Senhor receberá a coroa de justiça, a recompensa do Deus vivo. Obrigado. Um grande abraço, meu amado e querido pastor Alisson. Espero um dia revê-lo, abraçá-lo e ter uns minutinhos para conversarmos pessoalmente. Foi muito bom. Obrigado, Senhor Deus. Criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Deus falou e as coisas vieram a existir
com o poder da sua palavra. No sexto e último dia da criação, como ápice da sua criação, Deus cria o homem e a mulher como sua imagem e semelhança, como seus representantes aqui neste mundo, uma espécie de corregentes. Deus, o rei de todo o universo, criador de todo o universo, e o casal, Adão e Eva, como corregentes de Deus, para assim realizarem a administração de Deus neste mundo, cuidando da sua criação. O homem e a mulher tiveram então o privilégio e a responsabilidade de governarem e administrarem a criação recém-criada pelo Deus Criador de todo o universo. Havia apenas uma única proibição: a árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto desta árvore não comereis. Claro, Deus apresenta a única proibição para a sua criação, em especial Adão e Eva. Certo dia, Satanás, vestido de serpente, aparece no jardim do Éden e começa a fazer perguntas a Eva. Ele pergunta: foi assim que Deus disse, não comereis, porque certamente morrereis? E Eva responde positivamente. Satanás, então, como sempre, o pai da mentira, busca transformar a verdade em mentira. E ele, então, transfere aquelas palavras que Deus havia dito, verdadeiras, e diz: não é assim que acontecerá. Pelo contrário, quando vocês comerem do fruto, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aquelas palavras foram tentadoras para Eva, que comeu do fruto e também apresentou ao seu esposo Adão, que também comeu do fruto, desobedecendo a única proibição que Deus havia colocado para eles. Resultado? Morte. Deus havia dito que certamente eles morreriam, e de fato, quando eles comem da fruta proibida, eles morrem. Não fisicamente naquele instante. Depois, Adão e Eva e a sua descendência até nós, e continuará, iremos morrer fisicamente. Porém, a morte que aconteceu instantaneamente naquela ocasião foi uma morte espiritual. Adão e Eva se separaram de Deus por conta dos seus pecados, por conta da sua desobediência ao Senhor. A palavra morte, ela significa literalmente separação. E naquela ocasião houve a separação, o rompimento do relacionamento entre Deus e os seres humanos. Deus continuaria se apresentando, Deus continuaria se revelando, mas agora com um rompimento, um relacionamento quebrado. Não temos mais, não nascemos mais unidos a Deus, a não ser através de Jesus, que há uma união novamente com o nosso Criador. Mas, ainda no Jardim do Éden, falando sobre suas promessas futuras, Deus prediz que viria uma semente da mulher, um descendente da mulher, que iria destruir a serpente e iria acabar com essa inimizade entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. E as promessas de Deus vão sendo seguidas, vão sendo desenvolvidas. Deus vai se apresentando, se revelando a pessoas específicas, a grupos específicos. Deus faz então uma aliança com um homem chamado Abraão, repete sua aliança com Isaac, repete essa aliança com Jacó, o seu neto. E de Jacó Deus faz aliança com todos os seus filhos, com as 12 tribos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, Deus separa uma tribo para que esta tribo o servisse de uma forma exclusiva, o servisse integralmente. E aqui estamos falando da tribo de Levi, onde temos ali os sacerdotes que foram chamados pelo próprio Deus para servirem ao Senhor em sua obra, realizarem os sacrifícios, fazerem as mediações entre pessoas pecadoras, falhas, miseráveis e um Deus santo e eterno.
Dentre os sacerdotes havia um que era uma espécie de sacerdote-chefe daquela tribo, que era o sumo sacerdote. Dentre tantas funções que o sumo sacerdote possuía, uma delas era entrar num lugar chamado Santo dos Santos, que ficava no tabernáculo e posteriormente no templo que foi construído na época de Salomão. Este sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos uma vez ao ano apenas, no dia da expiação. Primeiramente, levando incenso, depois levando o sacrifício, o sangue do sacrifício pelos seus próprios pecados, porque o sumo sacerdote também era transgressor da lei, e depois levando o sangue do sacrifício do pecado do povo. O Santo dos Santos, o santo lugar, o lugar santíssimo, era uma espécie de presença de Deus. Ali estava a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E na presença de Deus não poderia chegar qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer forma. Por quê? Porque Deus é santo. E santo significa separado. Separado do pecado. Por nossos próprios pecados, em nossa condição de pecado, não podemos nos achegar ao Senhor. Apenas naquela época, o sumo sacerdote adentrava uma única vez ao ano, levando o sacrifício de 2 animais, para que Deus pudesse aceitar a expiação do seu povo. Mas aqueles animais, eles não tinham poder algum para libertar o povo, para apaziguar a ira de Deus, para redimir a nação de Israel. Aqueles sacrifícios, eles eram sombras, figuras, e o sacrifício perfeito, que seria realizado não por um animal, mas seria realizado por um homem perfeito, pelo Deus que se fez homem. E sendo Deus, ele estava representando o próprio Deus, e sendo homem, ele estava representando toda a humanidade. Na cruz, através do seu sangue derramado, Jesus está novamente unindo a criação ao seu Criador. O primeiro Adão destruiu esse relacionamento, e a partir dele, todos nós, pecadores, já nascemos separados de Deus, mortos espiritualmente. Mas o segundo Adão, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, Jesus Cristo, ele uniu desgarradas, mas arrependidas, de volta ao Senhor. Quando Jesus morre na cruz, alguns eventos sobrenaturais acontecem. Um deles, o véu do templo se rasgou. Esse véu que havia no templo em Israel, em Jerusalém, era o véu que separava o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde estava a arca, onde o sumo sacerdote adentrava uma vez ao ano para levar o sacrifício seu e do povo, das demais partes do templo, onde entravam os sacerdotes, onde ficavam os demais levitas. Um véu que separava simbolicamente a presença de Deus das pessoas. Quando Jesus morre na cruz, o véu rasga-se de cima a baixo, mostrando que Deus realizou uma obra onde não há mais barreiras entre o homem e Deus, onde podemos nos achegar a Deus pela mediação única de Cristo Jesus, sem precisar de um sumo sacerdote levando os nossos sacrifícios ao altar diante de Deus, sem precisar de que nenhuma outra pessoa interceda por nós ao Senhor, apenas um único mediador, o Deus que se fez homem, Cristo Jesus. Ao dar a sua vida na cruz, Jesus rompeu a barreira que existia entre o homem pecador, entre a humanidade pecadora e o Deus Santo. Agora Jesus reconcilia, por meio do seu sangue na cruz, a criação com o seu Criador, a criatura com o Deus Santo. Pecadores como nós, somos reconciliados
com o Deus Santíssimo, por intermédio unicamente de Cristo Jesus. Jesus, como aquele que veio ao mundo, sofreu as consequências do pecado, inclusive a própria morte física, é quem pode verdadeiramente se compadecer das nossas fraquezas e nos assistir quando nós caímos, nos dando a força necessária para nos reerguer perante o Senhor. Através de Jesus, um relacionamento restaurado com o Pai, porque somente através de Jesus podemos ter um relacionamento restaurado com o Pai. Nós teremos força, no meio de Jesus, para não cairmos em fraquezas, para não cedermos às fraquezas da carne. Após as fraquezas, recomeçamos através de uma fervorosa restauração do relacionamento com o Pai por meio de Jesus. Após as fraquezas, nós recomeçamos. Começamos novamente. Através de uma fervorosa restauração do nosso relacionamento com Deus Santo, pela mediação única de Cristo Jesus. Ao longo deste final de semana, nós construímos algumas ideias importantes a respeito do tema principal da conferência, do fracasso ao recomeço. Começamos ontem à noite a partir do relato de Pedro, dos fracassos de Pedro, pensando em especial no seu fracasso ao perder a fé em Jesus quando estava andando sobre as águas, e a partir daquele relato de Pedro nós percebemos que somente através de Jesus, através de uma fiel redenção realizada por Jesus, nós podemos superar as nossas fraquezas, pois Jesus é quem nos concede resistência para andar sobre as águas, para superar as tempestades da vida. E Jesus é quem concede resgate caso venhamos a afundar, caso venhamos a fraquejar em nossa caminhada espiritual. Hoje pela manhã, nós continuamos a nossa temática tratando sobre nossa responsabilidade diante dos fracassos. Quando eu afundo na fé, quando eu caio em meus pecados, o que eu devo fazer? E a partir da igreja de Éfeso, da carta que Jesus escreve diretamente à igreja de Éfeso, narrada no Apocalipse capítulo 2, nós percebemos que precisamos passar por uma revitalização espiritual de volta para Jesus. E essa revitalização envolve dois passos fundamentais: reconhecer os nossos pecados e restabelecer as nossas práticas, arrependendo e confessando diante do Senhor. Hoje à noite, a nossa última parte da conferência, nós voltaremos nossa atenção para uma passagem do livro de Hebreus. Como recomeçar após vencermos as fraquezas. Vimos ontem que podemos resistir através de Jesus, mas se cairmos, Jesus nos resgata. E quando cairmos, vimos hoje pela manhã, podemos confessar nossos pecados e nos arrepender, voltando para Jesus. E após isso, após confessar os nossos pecados, após nos arrepender dos nossos pecados, o que devemos fazer? Após as fraquezas, nós recomeçamos o nosso relacionamento com o Pai de uma forma fervorosa, restaurando este relacionamento por meio de Jesus. Hebreus capítulo 4. Versículos 14 ao 16. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor nos diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas,
a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vamos orar mais uma vez. Deus de toda graça, bondade e misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus, através de quem temos o nosso relacionamento restaurado, nós oramos nesta noite suplicando sabedoria, compreensão nas Escrituras, por intermédio do Teu Santo Espírito que está entre nós, que habita em nós e que pode desvendar os nossos olhos toda venda que ainda existe. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai amado, para que o Senhor nos dê sabedoria e nos direcione, Pai, para compreendermos as Escrituras que acabamos de ler, para que essas verdades que iremos tratar desse texto estejam claras em nossas mentes e que também sejam práticas em nossas vidas. É no nome santo do Senhor e Salvador Cristo Jesus que oramos agradecidos. Amém. O livro de Hebreus, escrito por volta da década de 60 depois de Cristo, teve o propósito inicial de reanimar o ânimo daqueles irmãos desta comunidade que estavam fraquejando espiritualmente, que estavam se afastando do Senhor e caindo em certos pecados. Parte das falhas desta igreja era devido à intensa perseguição que aqueles irmãos estavam enfrentando. Perseguição essa, irmãos, que nenhum de nós ainda enfrentamos hoje em dia, mas a igreja do primeiro século enfrentou muitas dessas perseguições. E a igreja, formada por judeus de sangue, que tinham abandonado o judaísmo e se convertido a Jesus, estavam enfrentando uma intensa perseguição, tanto por parte de outros judeus de sangue, que ignoravam o fato deles estarem abandonando a sua fé judaica, como também perseguições por parte do próprio Império Romano. E aqueles irmãos estavam tendo algumas dificuldades com respeito ao entendimento das Escrituras, a sã doutrina. Aqueles irmãos estavam com dificuldade para compreender a respeito da pessoa e da obra de Jesus, não entendendo a suficiência de Cristo para a sua salvação. Muitos daqueles irmãos estavam misturando uma espécie de ecumenismo religioso, cristianismo com judaísmo, retornando algumas práticas judaicas, inclusive sacrifícios de animais, como sendo necessários para o seu crescimento espiritual, para a sua salvação. E outros muitos estavam abandonando a comunidade cristã, deixando de congregar pelas perseguições, pelas críticas de outros judeus de sangue, compatriotas seus. Mas muitos estavam desanimados na fé. E o autor de Hebreus, ele então escreve para reanimar aqueles irmãos, e ele apresenta a suficiência de Jesus. E dentro da suficiência de Jesus, que o autor de Hebreus ele apresenta, ele mostra Jesus como nosso fiel sumo sacerdote, como aquele que intercede a Deus por nós. Uma das funções principais dos sacerdotes no Antigo Testamento era realizar essa mediação. O sacerdote recebia da parte das pessoas, dos judeus, o sacrifício, recebia as orações das pessoas, orava sobre aqueles animais, a depender do tipo de sacrifício que ele ia fazer, vamos supor, sacrifícios de holocaustos, ou sacrifícios de confissão de pecados, orava sobre os animais, confessando o pecado das pessoas, e levava aqueles animais ao sacrifício, levando o sacrifício das pessoas para Deus, para que a ira de Deus fosse apaziguada, para que Deus pudesse aceitar aquele sacrifício, para que por intermédio daquele sacrifício as pessoas pudessem ter o seu relacionamento restaurado com o Senhor. Mas cada sacrifício e cada tipo de sacrifício do Antigo Testamento apontava e prefigurava um sacrifício perfeito, que seria realizado não por animais e nem por uma pessoa comum, mas seria realizado pelo próprio Deus eterno que se fez homem,
que habitou entre nós, que viveu entre nós e sentiu na pele as nossas fraquezas, mas sem pecado. Este fiel sumo sacerdote, ele mesmo faz a mediação, mas ele mesmo é o sacrifício apresentado diante do Pai. Ele não carrega um outro sacrifício consigo, ele mesmo é o sacrifício apresentado diante de Deus. E o nosso fiel sumo sacerdote, Cristo Jesus, se compadece das nossas fraquezas. Ao cairmos espiritualmente, ao cedermos às fraquezas da carne, nosso relacionamento com o Pai é afetado. A você que é um crente do Senhor Jesus Cristo, a você que já confessou a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você já saiu de um estado de morte espiritual para uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Você não está mais morto espiritualmente. Se você crê verdadeiramente em seu coração que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, você já saiu do estado de morte espiritual. Você não está mais separado de Deus. O seu relacionamento com o Criador já foi. Seu relacionamento com o Criador já foi feito uma reconciliação por meio de Jesus. Porém, irmãos, quando nós fracassamos em nossa jornada com Deus, quando nós caímos, quando nós pecamos contra Deus, o nosso relacionamento com o Pai, de certa forma, é afetado. Não no sentido eterno, não no sentido espiritual de que fomos abandonados por Deus ou que estamos novamente separados de Deus, não. Mas um crente sério, ele não se acostuma com o ambiente de pecado. Um crente sério, ele se sente incomodado com o pecado. Um crente sério, quando está em pecado, ele não consegue sentir paz ao ler as Escrituras sem confessar o seu pecado. O crente sério, quando está em pecado, ele não consegue orar a Deus sem confessar o seu pecado, no mínimo clamar a ajuda do Senhor para sair daquela situação. O crente sério, ele se incomoda. E ele, enquanto está em pecado, tem o seu relacionamento afetado com Deus. Ele já está restaurado com o Senhor, já está reconciliado com o Pai. Mas quando peca, existe um rompimento no relacionamento. Você concorda comigo? Os irmãos que são crentes maduros, que já têm uma certa trajetória na caminhada cristã, eu sei que você sabe que o seu relacionamento com o Pai já foi restaurado por meio de Cristo na cruz. Mas se você cair, se você pecar, esse relacionamento, de certa forma, ele é rompido. Não da parte de Deus. Deus continua me enxergando como filho. Deus continua me enxergando como alguém que Ele deu a vida para lhe salvar. Mas da nossa própria parte, irmãos, nós sentimos essa quebra de relacionamento. E enquanto não confessamos os nossos pecados, enquanto não buscamos redirecionar a nossa volta de volta ao Senhor, existe essa dificuldade no nosso relacionamento com o Pai. Como nós vimos hoje pela manhã, existe a necessidade de buscarmos confissão e arrependimento, reconhecer os nossos pecados e restabelecer as nossas práticas. Mas Cristo Jesus, Ele veio pela sua vida na cruz para nos reconciliar com o Pai, para nos redimir diante de Deus, para pagar a nossa dívida diante do Senhor. Mas hoje, Cristo está na presença do Pai, intercedendo em nosso favor. Ele é o nosso fiel sumo sacerdote e Ele continua a interceder em nosso favor. Mais à frente no livro de Hebreus, o autor vai reconhecer isso, que uma vez que Jesus Ele dá a sua vida, entrega-se como um sacrifício, Ele apresenta diante de Deus, diante do Pai, meio que dizendo: olha, eu realizei o sacrifício, estou aqui agora para fazer a mediação dos eleitos contigo.
vezes, nós recomeçamos através de uma fervorosa restauração do relacionamento com o Pai por meio de Jesus. Por mais que você, como crente no Senhor, já está reconciliado com Deus por meio de Jesus, ainda assim, os nossos pecados continuam a nos afastar dele. E em Cristo Jesus, nós podemos ter a restauração do nosso relacionamento com o Pai. E essa restauração do nosso relacionamento com o Pai, por meio de Jesus, além da confissão e arrependimento que vimos pela manhã, também exige de nós duas decisões que devem se fazer presente em todo momento da nossa caminhada. A primeira dessas decisões é a decisão de reter firme confissão. Reter a firme confissão em Jesus. Nosso relacionamento com o Pai é restaurado por meio de Jesus, quando nós lembramos, amadurecemos e guardamos essa firme confissão que temos nele. A vida de qualquer pessoa neste mundo é movida por sua fé. Por mais que essa pessoa até diga que não tem fé em nada, mas ainda assim a vida dessa pessoa é movida por fé. Vamos pensar aqui em casos extremos. Um ativista político, uma pessoa que defende ideologias, defende partidos, defende políticos. Essa pessoa ela está disposta a perder amigos, arrumar intrigas, falar várias coisas em redes sociais, está disposto talvez até a se dar a sua própria vida para defender as suas verdades, para defender aquilo que crê, para defender as suas ideologias. Ou outro caso extremo, um extremista religioso que tenta impor no outro a sua fé. Todo religioso, evidentemente, acha que está com a verdade. Nós, como crentes no Senhor Jesus, sabemos que estamos com a verdade. Mas essa verdade que nós temos, ela não é nem deve ser imposta no coração de ninguém. Nós não devemos forçar ninguém a se tornar crente, porque nós não temos poder para isso. Nossa missão é pregar. Cremos que o Espírito Santo faz a obra. Mas existem pessoas extremistas dentro da sua fé que querem impor ao outro a sua fé, e ela dá tudo de si para realizar isso, porque ela crê e impondo a sua fé no outro, ela conseguirá realizar um bom trabalho diante da sua vida. Vamos pensar em um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em nenhuma divindade, não acredita em nenhum ser. Isso é um tipo de fé. Ela não tem como provar que Deus não existe, então ela acredita que não existe Deus, que não existe nenhuma divindade. Então tudo para essa pessoa, tudo que existe é o aqui e o agora, é este mundo. Então essa pessoa que acredita que tudo é essa vida vai tentar viver para ela da melhor forma possível neste mundo, daquilo que ela acha que é a melhor forma possível desse mundo. Vai se entregar aos seus prazeres, vai se entregar aos seus desejos, não vai ter compromisso com nenhum tipo de religião, e vai buscar viver de acordo com aquilo que ela crê. E é esse mundo que Deus. Infelizmente, eu digo isso com muito pesar no coração e tristeza, nós cristãos, discípulos de Jesus, somos as pessoas que menos vivem aquilo que crê. Infelizmente, nós, discípulos de Jesus, somos os que menos vivem aquilo que crê. Quer exemplos? Você acredita que Deus é a fonte de toda satisfação e alegria? Amém? Amém. Amém? Amém. Deus é a fonte de toda satisfação e alegria. Nele encontramos verdadeira alegria e regozijo para a nossa alma. Mas, irmãos, o quanto nós estamos nos esforçando para buscar satisfação e alegria nas coisas que este mundo oferece. E o quão pouco estamos buscando nos satisfazer do nosso Deus, que é a fonte de toda satisfação e alegria. Nós acreditamos nisso.
Nós sabemos que Deus é a fonte de toda satisfação e alegria, mas pouco nos importamos com isso na prática. Você acredita que terá uma vida eterna ao lado de um Deus santo e perfeito? Amém? Amém. Qual foi a última vez que você pensou na eternidade? Qual foi a última vez que você orou pelo amor de Jesus? Talvez você ore pelo amor de Jesus quando está passando por um sofrimento. Volta, Senhor, logo! Qual foi a última vez? Na bonança, na tranquilidade, você Maranata, Senhor Jesus, vem. Às vezes você pensou no céu. Quantas vezes você refletiu no céu? Nós cremos em tudo isso, mas pouco vivemos, pouco cremos. E isso nos leva a desânimos. Isso nos leva a fracasso e satisfação. A única fonte de satisfação e alegria que podemos ter verdadeiramente. Mas estamos buscando alegria nas coisas que o mundo oferece. E essas coisas que o mundo oferece jamais vão nos satisfazer. E quando não nos satisfazem, nós nos entristecemos, nós nos desanimamos. E aí vem depressões, tristezas profundas da alma. Nós acreditamos que iremos morar eternamente com o Senhor, numa vida eterna, num mundo restaurado, mas não refletimos sobre essas coisas e acabamos nos prendendo à realidade presente. E nas tempestades da vida, nas tribulações que aparecem, nós fixamos o nosso olhar na tempestade em si e deixamos de olhar no homem que anda sobre as águas, que também pode nos fazer andar sobre as águas, como nós vimos na noite. Ele olhou para Jesus, teve fé em Jesus, andou sobre as águas. Por um instante, Pedro desviou seu olhar de Jesus, perdeu sua fé. Em breves milésimos de segundo, e olhou para o vento forte. Teve medo e afundou. Mas Pedro foi restaurado, porque clamou novamente. Irmãos, infelizmente nós temos perdido muito os aspectos espirituais, porque nós não temos voltado nossa atenção para a nossa firme confissão. A igreja dos Hebreus, formada por judeus convertidos, estava passando por um período de desânimo espiritual. E um desses desânimos que eles estavam enfrentando era por conta da perseguição. E talvez alguns de nós possamos até tentar justificar. Eles estavam passando por perseguição, então é plausível o desânimo daqueles irmãos. Aqueles irmãos estavam sofrendo por justa causa, estavam sendo perseguidos por conta do Evangelho. Nada mais justo do que parar um pouco de congregar até a poeira baixar, até diminuir um pouco as perseguições. Mas não é isso que o autor de Hebreus ele vai exaltar aqueles irmãos. Em nenhum momento ele vai dizer: irmãos, se escondam em uma caverna. Irmãos, se alguém perguntar sobre a sua fé, não diga que você siga Jesus. Não é isso que o autor de Hebreus ele vai fazer. Porque a forma como ele reanima aqueles irmãos, uma das maneiras, é fazendo com que aqueles irmãos relembrem da sua confissão, relembrem da sua fé, relembrem em quem de fato eles acreditam. Essa é uma primeira decisão que nós precisamos manter para recomeçar a caminhada cristã. Reter, guardar bem seguro a confissão da nossa fé. Leamos novamente o versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes nossa confissão. Mantenhamos firmes a nossa confissão. Retenhamos a nossa confissão. Essa é uma das maneiras através da qual o autor aos Hebreus, como um pastor de almas, busca reanimar aqueles irmãos que estavam longe do Senhor, que estavam fracassando, para que eles recomeçassem a sua caminhada espiritual. Irmãos, lembrem a confissão de fé que vocês possuem.
E aí uma pergunta deve ser feita nesse texto: que confissão de fé é esta? É uma crença de uma determinada igreja? É uma doutrina específica? Que confissão de fé é esta? Essa confissão de fé, o autor já havia falado sobre ela um pouquinho antes. Você pode voltar a sua Bíblia para Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem? Jesus. A nossa confissão não é doutrina simplesmente que a igreja defende. A nossa confissão não é algum livro, alguma regra de fé e prática que as igrejas podem produzir. Tudo isso faz parte daquilo que as Escrituras vão nos apresentar. Mas a base da nossa confissão, o centro da nossa confissão é uma pessoa: Jesus. Ele é a nossa. Ele está fazendo aqueles irmãos repensarem. Lembrem-se de Jesus. Quantos de nós, irmãos, em nossas fraquezas, em nossas quedas, estamos nos lembrando do autor e consumador da nossa fé? Quantos de nós, ao cairmos, a primeira coisa que nos vem à mente é voltar a nossa atenção para Jesus, como Pedro fez no texto que nós vimos ontem à noite? Nós temos falhado nesse ponto, assim como a igreja dos hebreus estavam falhando. Eles estavam desviando o seu olhar também do Senhor, deixando de lado a confissão de fé que eles possuíam. E enquanto eles estavam fracassando, eles continuavam afundados em seus fracassos, porque perderam de vista a confissão de fé deles. Perderam de vista Jesus Cristo, o Senhor deles, o fiel sumo sacerdote daqueles irmãos, o nosso fiel sumo sacerdote. Jesus se compadece das nossas fraquezas. E aí retornamos para o capítulo 4, versículo 14. Primeiramente, o autor está falando no versículo 14, trazendo essa exortação para aquela igreja, essa demonstração para aqueles irmãos. Voltem sua atenção para a sua confissão de fé. Voltem sua atenção para Jesus Cristo. E se parassem aqui, talvez alguns dos irmãos perguntassem: por quê? Por que nós devemos voltar nossa atenção para Jesus se nós estamos fracassando, se nós estamos errando, se nós estamos falhando? Por que devemos voltar lá para aquela confissão que eu fiz anos atrás, dizendo que Jesus é o Senhor da minha vida? E a resposta está no versículo 15. O autor justifica o porquê devemos conservar firmes a nossa confissão. Ele declara no versículo 15, capítulo 4, verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ao fracassarmos e buscarmos um recomeço, voltando a nos relacionar com o Pai, nós precisamos reter a firme confissão, voltar o nosso olhar para Jesus, o nosso fiel sumo sacerdote, o nosso fiel mediador, o nosso fiel intercessor, aquele que se sacrificou em nosso lugar, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe das nossas fraquezas, porque Ele se fez fraco em nosso lugar. Não se escandalizem com isso, daqui a pouco isso, mas Deus se fez fraco em nosso lugar. O pastor está falando besteira aqui, né? Depois o pastor Pedro tem problema, né? Mas eu vou tentar explicar um pouco o que isso significa.
Deus se fez fraco em nosso lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai apresentar, através de uma poesia, Jesus Cristo como aquele que esvaziou-se de si mesmo até a morte e morte de cruz. Esse esvaziamento de Jesus, esse auto-esvaziamento do Deus Filho, envolveu despir da sua glória, despir-se da sua glória, e envolveu assumir forma humana. Então, o auto-esvaziamento de Jesus, quando houve ali a encarnação, quando Deus Filho se encarnou no nosso meio e habitou no nosso meio, ele deixou de lado a sua glória que tinha nos céus, ele deixou de lado o uso dos seus atributos. Jesus continuou sendo plenamente Deus, mas ele deixou de lado o uso voluntário dos seus atributos e ele assumiu uma forma humana, com todas as limitações da forma humana, à exceção que Jesus nunca pecou. Mas ele, sendo Deus, se fez fraco em nosso lugar. Neste sentido, Jesus continuou sendo plenamente onipotente, plenamente Deus, mas ele não fez uso da sua onipotência enquanto esteve encarnado entre nós. Ele se fez fraco em nosso lugar. E ele experimentou todas as limitações humanas sem pecado. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu luto, Jesus sentiu perda, Jesus chorou, Jesus entristeceu-se. Jesus foi tentado, Jesus morreu. Jesus foi tentado. O autor de Hebreus nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Como é que a tentação de Jesus foi real se ele era Deus? Deus pode ser tentado? Como Deus, Jesus poderia ser tentado? Não. Como Deus, Jesus não poderia ser tentado, porque Deus não pode ser tentado. Ele é o dono de tudo que existe. Vai tentar ele o quê? Deus não pode ser tentado. Mas a tentação de Jesus não foi relacionada à sua divindade. A tentação de Jesus foi em suas limitações humanas. A tentação de Jesus foi em sua carne limitada. A tentação que Jesus enfrentou foi em suas limitações que ele assumiu em nosso lugar. Veja bem, voltando a alguns contextos aí lá para o Evangelho, para os Evangelhos, o Evangelho de Mateus, a tentação de Jesus no deserto. Qual foi a primeira tentação que Satanás apresentou a Jesus no deserto? Lembra? Transforme essas pedras em pães. Jesus estava 40 dias sem comer. Mas Deus transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Deus sente fome? Não. Deus não sente fome. A fome que Jesus sentiu foi parte da sua limitação humana, parte das suas fraquezas humanas. E aqui eu não estou falando de fraqueza no sentido de pecado, falando de limitação. As tentações que Jesus experimentou, meus queridos, foram tentações reais, mas em nenhum momento Jesus resistiu a essas tentações recorrendo à sua divindade. Jesus poderia, humanamente falando, responder para Satanás. Ele poderia, na sua autoridade, expulsar Satanás onde Satanás estava. Jesus poderia apresentar a Satanás que, como Deus, ele não sentiria fome, mas Jesus não recorreu à sua divindade em nenhum momento. Jesus rebatia sempre Satanás com a palavra, com a escritura, com o poder do Evangelho. Jesus resistiu a cada tentação em suas limitações físicas.
não recorrendo à sua divindade, mas recorrendo na confiança do Evangelho, na dependência do Espírito Santo. Por isso, ele pode se compadecer de nós. Por quê? Porque ele foi tentado e ele resistiu nas suas limitações humanas. Ele não resistiu no seu poder divino. Ele resistiu conforme as suas limitações humanas. E Jesus foi tentado durante toda a sua vida. Nós temos alguns exemplos, como o caso do deserto, as 3 tentações de Satanás, o caso do Getsemane. Nós vemos ali Jesus sendo tentado, mas resistindo às tentações, mesmo diante das suas limitações físicas, mesmo diante das suas fraquezas humanas, mas sem pecado. Pense bem, meus queridos irmãos, quem é que mais sofre com a tentação? Quem cede facilmente à tentação? Ou quem resiste à tentação? Quem resiste. Quem mais sofre é quem resiste. Porque se você é tentado e você cai na tentação, pensar aqui ilustrativamente, Satanás limpou as suas mãos e disse: consegui, já venci. Fácil, né? Mas se você é tentado e você resiste, Satanás vai continuar tentando. E você continua resistindo, ele vai continuar tentando. Se você sente desejos dentro do seu coração impuros, contrários à vontade do Senhor, e você resiste, a sua carne humana, fraca, pecaminosa, vai tentar você a continuar ou a voltar àqueles desejos impuros, e você vai tentar resistir. Quem mais resiste às tentações é quem mais sofre. Pensando nesse sentido, quem mais sofreu? Quem mais sofreu as tentações? Jesus. Por ter sofrido muito mais do que qualquer um de nós aqui, ele pode se compadecer quando nós passamos por isso. Ele sabe quando você está passando por alguma dificuldade. Ele sabe quando você está passando por uma provação. Ele sabe quando você está passando por uma tentação fortíssima e tentando resistir, tentando não afundar, tentando manter seus olhos fixos nele. Ele sabe disso. E quando você volta sua atenção para Jesus, quando você decide manter a firme confissão da sua fé, você tem forças para superar as fraquezas, porque você está recorrendo ao único que pode verdadeiramente lhe dar forças para superar as fraquezas, para não cair nas tentações. Ao único que pode compadecer-se verdadeiramente a nossa alma. Essa é a primeira decisão que nós precisamos tomar firmemente. Nossa firme confissão tem em vista lembrar o nosso Senhor, o nosso fiel sumo sacerdote, que veio, sofreu, morreu em nosso lugar. Aquele que sentiu a fraqueza da pele, se compadece de seres fracos, como eu e você, perdoando-nos e nos fazendo reviver após os fracassos, nos fazendo recomeçar espiritualmente. Essa é a primeira decisão em um processo de restauração do relacionamento com o Pai. É a decisão de manter firme, reter firme a nossa confissão de fé, lembrando do autor e consumador dela, Cristo Jesus, e se compadece das nossas famílias. Uma segunda decisão que eu quero destacar e que deve estar presente em nosso coração no relacionamento com o Pai é a decisão de recorrer à fonte da graça. Recorramos sempre que pudermos, ou seja, a todo momento, ao Senhor, junto ao trono da graça, a fonte de toda graça. Recorra à fonte de toda graça. Eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas, e a maioria delas descrentes, chegarem para mim dizendo a seguinte expressão: agora só Jesus na causa. Você já ouviu isso? E normalmente essa expressão é dita principalmente em questões de luta contra alguma doença,
Quando a pessoa já foi em todos os médicos possíveis, já fez todos os tratamentos possíveis, já tomou todas as medicações possíveis, e não há mais nada ao que fazer, está desenganado, então alguém chega e diz: agora só Jesus na causa. Como se Jesus fosse a última opção, colocar ali de escanteio, né? A gente tentou, não conseguiu, vamos aqui atrás de Jesus. Essa é uma expressão bem infeliz que muitas pessoas acabam utilizando, porque é sempre Jesus na causa. Não é só quando as coisas não estão dando certo, não é só quando a medicina não resolve. Sempre é Jesus na causa. Sempre devemos recorrer a Jesus. Sempre devemos voltar nossa atenção para Jesus. Em cada momento, em cada situação, em cada fracasso, confessando, buscando, clamando: Senhor, me tira desse lamaçal. Mas também cabe recomeço. Essa dúvida. Mas eu preciso recomeçar. Eu preciso voltar minha atenção ao Senhor. Eu preciso recorrer junto ao trono da graça. Versículo 16. Hebreus 4:16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Essa palavra aproximar, que aparece aqui no versículo 16, e dentro da teologia do livro de Hebreus, ela é uma palavra que remete à função dos sacerdotes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que eles se aproximavam de Deus levando sacrifícios para o povo. Então, os sacerdotes estavam fazendo o trabalho de trazer as pessoas para Deus, reaproximar um laço que estava rompido pelo pecado. Os sacerdotes não tinham poder para fazer aquela reconciliação, para fazer aquela restauração. Como eu falei anteriormente, e os irmãos também têm ciência disso, nenhum dos animais sacrificados no Antigo Testamento tinha poder algum para fazer essa reconciliação. Mas tudo isso apontava para alguém, prefigurava alguém e a obra de alguém. Tudo isso prefigurava Jesus Cristo e a sua obra na cruz. Agora o autor de Hebreus não está pedindo mais para aqueles irmãos voltarem sua atenção para os líderes sacerdotais presentes na comunidade. Lembre-se, a maioria desses irmãos era formada por judeus. Eles conheciam da antiga aliança. A maioria deles, evidentemente, vinham dessa antiga aliança. Tinham tido a experiência no judaísmo religioso. Tinham realizado seus sacrifícios ao Senhor. E agora, o autor está dizendo: esqueçam isso. Não busquem outras pessoas. Mas que você pode chegar a alguém e pedir oração. Mas esse é o momento de você se aproximar de Deus. Você mesmo se aproxime do Senhor. E o próprio autor se inclui nessa situação. Nos aproximemos junto ao trono da graça. Façamos uma espécie de função de que os sacerdotes faziam antigamente. Agora nós podemos nos achegar ao trono da graça. Nós somos sacerdotes que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um intercessor junto ao Pai, que pode olhar para nós, pode entender a nossa dor, pode entender as tentações que nós estamos passando, sem passar a mão em nossa cabeça quando pecamos. Mas Ele entende as fraquezas humanas, Ele entende as nossas limitações e Ele sente a nossa dor. E confiados nesse sumo sacerdote, confiados nesse nosso mediador, nós podemos nos achegar ao Senhor. Nós podemos nos achegar junto ao trono da graça para recebermos da parte de Deus misericórdia e graça no momento oportuno. Essa é uma grande bênção que nós recebemos quando nós nos aproximamos do Senhor. O problema, irmãos, é que infelizmente nós não valorizamos muito as disciplinas espirituais, e penso aqui especialmente a nossa vida de oração. Nós resumimos nossa vida de oração a um momento específico ou dois momentos específicos do nosso dia. Isso se nós orarmos.
Eu, no meu devocional, abro minha Bíblia, oro ao Senhor, entrego a Ele, talvez se faça devocional pela manhã, entrego a Ele o dia, peço a Ele sabedoria, leio a Bíblia, fecho, oro, 15 minutos, acabou o meu tempo com Deus. E no dia seguinte, eu já acordo mais desanimado, sem tanta força, sem tanto desejo, porque você leu a Bíblia no dia anterior, nada mudou no seu dia, você permaneceu triste, permaneceu desmotivado, aí você pensa, não, hoje eu não vou mais fazer, porque eu já estou triste mesmo, para quê? Para que isso? Aí você deixa de fazer, vai esfriando, vai se afastando, de repente, frieza espiritual, irmão, não é um estado. Frieza espiritual é pecado. Vamos colocar termos corretos aqui. Frieza espiritual não é um estado, um momento que estamos passando. Fulano está passando por um momento tão frio espiritualmente. Não. Frieza espiritual é pecado. Por que frieza espiritual é pecado? Porque deixar de estudar as Escrituras é pecado. E a frieza espiritual vem quando abandonamos as Escrituras. Frieza espiritual é pecado porque deixar de orar é pecado. E quando deixamos de orar, nos tornamos frieza espiritual. Que se por diante. Pensando aqui na igreja dos Hebreus, deixar de congregar é pecado. O autor vai exortar no capítulo 12. Não deixemos de congregar. Deixar de estar com a comunidade do povo de Deus para adorar a Deus, para aprender sobre Deus. É pecado. Não é frieza, não é um estado de frieza espiritual, é um estado de pecado diante de Deus. E isso precisa ser abandonado. E isso é abandonado quando nós voltamos nossa atenção ao trono da graça. E aqui precisamos valorizar nossa vida de oração. Nós achamos muitas vezes que estamos orando, clamando, e nada acontece à nossa volta. Orando, e continuamos desanimados, continuamos tristes. Continue se achegando confiadamente junto ao Deus. Porque a misericórdia e a graça de Deus vai alcançar o mundo. Continue se aproximando do Senhor. Continue se achegando ao trono da graça por meio de Jesus, que conhece as nossas limitações e as nossas fraquezas. Mas, irmãos, não negligencie sua vida de oração. E aqui eu estou pensando em especial a oração, porque aquilo que o autor vai enfatizar no versículo 16, se achegar ao trono da graça, nada mais é do que clamar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, se achegar, se aproximar de Deus por meio de Cristo Jesus. E isso nós fazemos por meio da oração, que é a disciplina espiritual mais fácil de ser praticada, porque em qualquer momento nós podemos orar, mas é a mais negligenciada pelo povo de Deus. Se aproxime do Senhor, por mais que você não veja respostas, por mais que você não veja nada à sua volta mudando, por mais que as tempestades continuem fortes sobre sua vida, continue se aproximando do Senhor, continue se achegando junto ao trono da graça, a fonte de toda graça. E o resultado, irmãos, o resultado natural será graça e misericórdia da parte de Deus em momento de dor. Em outras palavras, você estará mais forte quando vier a paz. Você se tornará mais forte sobre as suas próprias fraquezas. Para conseguir vencer situações que em tempos anteriores você não tinha, mas agora você tem, porque você buscou oração. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, lhe dará a força necessária para resistir.
E aqui nós voltamos para o primeiro ponto que vimos ontem à noite: a resistência. Você vê que foi um ciclo, né? A gente viu que fez aqui um ciclo. Andamos em ciclos e terminamos no ponto inicial. Jesus, ele vai nos dar resistência para seguirmos firmes. Ele vai nos dar força para superarmos as fraquezas. Mas pode ser que em algum momento a gente venha a cair, fraquejar, afundar. Mas Jesus nos resgata, nos tira do poço profundo, nos tira do mar. E quando Jesus nos tira, vem o momento de confessarmos as nossas fraquezas ao Senhor, nos arrependemos das nossas fraquezas, resistência, firmeza no Senhor, para superarmos os fracassos em nossa caminhada. Eu penso aqui, em especial, os pecados em nossa caminhada. Tenhamos cada vez mais firmeza no Senhor, para que resistamos no dia. Nos achegar junto à fonte de toda graça é ter a plena certeza de que a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançará quando nós necessitarmos. Recorra à fonte da graça, busque o Senhor por todas as suas forças, e Ele estará pronto para ouvir. O nosso intercessor, que conhece nossas fraquezas, que sabe o que é sofrer tentação, que se compadece de nós, nos mediará ao Pai, mantendo firme e saudável o nosso relacionamento com o Criador. Após as fraquezas, recomeçamos através de uma fervorosa restauração do relacionamento com o Pai por meio de Jesus. E o nosso recomeço deste relacionamento, quebrado pelo pecado, depende de duas ações da nossa parte: reter a firme confissão, lembrar de Jesus, o nosso fiel e sumo sacerdote, e recorrer à fonte da graça, voltar-se ao Senhor, clamando a Ele em oração, para que Ele nos ajude, e a graça dele estará diante de nós. Aproxime do Senhor, e Ele se aproximará de vocês. Como é bom, irmão, saber que nosso bom Deus, Ele se compadece de nós, das nossas fraquezas, porque Ele também se fez fraco em nosso lugar. Não no sentido pecaminoso, mas no aspecto das limitações humanas. Deus se fez homem, sentiu as nossas dores, foi tentado ao extremo mais do que qualquer um de nós, mas não pecou. Morreu no nosso lugar, a fim de que nosso relacionamento com o Pai fosse restaurado. Com a plena convicção de que nós temos que o nosso relacionamento com o Pai está restaurado por meio de Jesus, nos acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, guardando a firme confissão da nossa fé, a fim de recebermos misericórdia e graça na ocasião oportuna. Meus queridos, partindo aqui para nossa conclusão, diante de tudo que nós vimos neste final de semana, eu quero encerrar com duas aplicações práticas, pensando em alguns grupos entre nós, para que eu não conheço todos que estão presentes. A primeira dessas aplicações: resista às tentações. É fácil dizer, né? Fácil falar, chegar aqui em cima e dizer resiste às tentações. Mas esse que está falando para vocês também é um pecador. Também precisa resistir às tentações. E ouvir isso, ou preparar um sermão como esse, também mexe comigo. Eu também sou fraco. Eu também sou limitado. Eu também sou pecador. E preciso resistir às tentações de minha vida. Mas eu falo como alguém fraco, pecador, que muitas vezes fracassa. Eu falo para que nós, como povo de Deus, possamos juntos crescer. Resistir às tentações. Grande homem, mulher de Deus, vitorioso em todas as tentações. Um dia não. Isso é um processo árduo. Crescimento, amadurecimento, muitas vezes fracassos, mas sempre recomeços. Busque resistir às tentações. O Espírito habita em você. Eu penso aqui em especial dos crentes que estão aqui no nosso período. O Espírito habita em você.
e pode lhe conceder força necessária para você resistir às tentações em sua caminhada. Dependa do Espírito. Uma segunda aplicação: retorne para o Senhor. Quero falar em especial àqueles que são crentes, que já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e que estão presentes aqui nesta noite, mas que estão longe do Senhor. Eu estou falando do seu coração distante de Deus. Não estou falando da sua presença física nas programações da igreja, mas estou falando do seu coração, que talvez esteja diante de Deus. Você que é um crente no Senhor, já confessou Jesus, mas que hoje está distante dele, volte-se para Jesus. Lembra das palavras que Jesus disse à igreja de Éfeso? Lembra-te de onde você caiu, arrepende-te. Você chega no Senhor, confesse seus pecados, clame a Ele por ajuda. Não sei o que aconteceu durante sua caminhada que fez você estar no momento em que você se encontra afastado de Deus, em pecado por frieza espiritual. Não sei. Mas uma coisa é certa: o Senhor está pronto e disposto a lhe perdoar. Basta você se chegar a Ele em arrependimento. E quero concluir falando a todos aqueles que aqui estão presentes, se houver, e que ainda não tomou sua decisão de seguir a Cristo, que não confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, que ainda tem vivido nos seus prazeres carnais, seguido seus desejos mundanos. Talvez esteja presente por convite de alguém, ou por curiosidade, ou por já estar congregado por um tempo, mas ainda não tomou a decisão firme de seguir a Jesus. Eu falo especial a você. Jesus também te convida ao arrependimento. Jesus também te convida para que você se prostre aos pés dele. Se você ainda está nessa condição, você ainda está morto espiritualmente, separado de Deus. E se você morrer nessa situação sem Cristo, seu destino será morte eterna, uma separação eterna de Deus. E Ele te convida ao verdadeiro arrependimento, para que você se arrependa, volte-se para o Senhor, confesse seus pecados, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, desfrute de um relacionamento perfeito, pleno com o Pai, que está pronto para lhe perdoar. E nele, somente nele, você encontrará verdadeira alegria e satisfação para a sua alma. Pequei, Senhor, caí mais uma vez, confesso que fracassei, tua voz não ouvi, teu alerta não atendi, errei, falhei, de novo afundei. Ao cair, teus olhos eu vi, tua mão a mim se estendeu, fortemente segurei, não me deixes cair outra vez. Tantas vezes mudei, a amores frágeis retornei, o primeiro amor a ti abandonei. Em misericórdia me chamou, arrepende-te, volta, me perdoe, ó Senhor, mais uma vez. Não me deixes fugir de ti, não permitas que nada mais satisfaça a mim. Dependo de ti, recorro a ti. O trono da tua graça faz-se presente em mim, por se compadecer de mim, por se doar por mim, a ti voltarei e recomeçarei. Deus amado, Deus de infinita bondade e misericórdia, diante de ti, Pai, recorremos ao trono da tua graça nesta noite. Sabemos que podemos estar afundados em nossos pecados, mas o Senhor está com a sua mão estendida para nos tirar, para nos reerguer, para nos trazer de volta para si. Senhor, somos falhos, somos pecadores, somos fracassados, reconhecemos nossas limitações, reconhecemos nossos pecados. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, mais uma vez confessando a Ti, que falhamos, erramos, mas que desejamos recomeçar.
Eu quero, para em especial, pedir para esta igreja, os irmãos que compõem a igreja do Calvário, quero pedir por cada um deles, para aqueles que talvez estejam distantes do Senhor, para aqueles que têm enfrentado lutas e recomeços, nos ajude, Pai, a voltar-se para si. Nos ajude, Senhor Deus, a permanecer firmes na tua palavra. Não nos deixe afastar do Senhor. Pai querido, eu suplico para que aqueles que estejam no nosso meio, que ainda não te conhecem como Salvador, e ainda estão separados de ti, chame-os, Pai, ao arrependimento de fé, que foi essa tua vontade. Nós tomamos por tua igreja, Pai. Nos ajude a recomeçar, voltando para Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, foi um prazer, um enorme privilégio da nossa parte poder estar com vocês durante esse final de semana, não só trazendo as exposições da palavra, mas tendo esse tempo de comunhão com os irmãos. Quero agradecer imensamente a oportunidade, agradecer ao pastor Pedro pelo convite. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, abençoando também essa amada igreja que está em nosso coração. Muito obrigado, irmãos, que Deus em Cristo Jesus os abençoe.